Chama-se Inês. Alta, esguia, sempre impecável. Aos 40 e poucos anos, tinha uma presença que faria inveja a muitas mulheres de 30. Vestia-se sempre com elegância, taillés ajustados, saltos altos que ecoavam pelos corredores do escritório, um perfume inconfundível que deixava um rasto a cada passo. E havia o olhar dela pontuar. O olhar de Inês era uma história à parte. Penetrante, parecia ver através da pele, até a essência das pessoas. Não era apenas uma avaliação, era como se ela desvendasse os segredos escondidos no silêncio. E, por mais estranho que parecesse, havia algo naquele olhar que despertava uma estranha admiração no jovem André, mesmo que ele não quisesse admitir. André tinha acabado de começar a trabalhar na empresa familiar da sua mãe, em Vila Nova de Gaia, uma cidade que une a tradição do vinho do Porto à agitação da vida moderna. A mãe, sempre brincalhona, dizia: "Tem sorte, filho, a Inês é amiga de longa data e vai cuidar de ti." André riu-se por dentro. Cuidar. Inês comandava com uma autoridade que fazia esquecer quem era filho de quem. Os primeiros dias no escritório foram um choque. A voz de Inês era calma, quase sussurrada, mas carregava uma firmeza que não permitia desvios. Um passo em falso, um erro, e a sua presença transformava-se numa sentença silenciosa. Os colegas respeitavam-na, alguns até temiam-na. Os homens evitavam confrontos desnecessários, as mulheres cochichavam que Inês mantinha todos sob rédea curta. André, jovem e sarcástico, achava que era apenas mais uma chefe austera. Mas, pouco a pouco, algo nele mudava. Inês tinha um talento raro para corrigir com uma frase certeira, sem ofender, mas sem deixar margem para contestação. E, estranhamente, essa rigidez começou a provocá-lo de um modo diferente. Não era só a presença física, a mulher que dominava o espaço com tanta naturalidade, era a sensação de que, por trás daquela máscara de comando, havia alguém que guardava segredos e esperava por uma brecha. No primeiro mês, durante uma videoconferência com parceiros em Lisboa, André perdeu-se nos números. Pensou que Inês o ia desancar na frente de todos, mas ela, com a sua calma habitual, assumiu o controle da situação, corrigiu os valores discretamente, depois, num sussurro que só ele ouviu, disse: "Na próxima, prepara-te melhor. Sei que tens capacidade." Aquela frase ficou-lhe na cabeça mais do que qualquer repreensão teria ficado. Era como se ela acreditasse nele, mais do que ele próprio. De repente, André começou a reparar nos pequenos gestos de Inês, um olhar que demorava mais do que o necessário, um sorriso discreto quando ele soltava uma piada. Cada vez que isso acontecia, algo dentro dele fazia clique. Tentava convencer-se de que era imaginação, mas os sinais acumulavam-se. A mãe continuava a tratá-la como amiga e aliada. André ouvia as conversas telefônicas entre as duas e sentia um misto de culpa e confusão. No escritório, a rotina era a mesma: papéis, telefonemas, relatórios. Mas para André, aquilo não era apenas trabalho. Era um palco onde Inês era diretora e ele, um Héctor nervoso a tentar entrar no ritmo. Os colegas aceitavam André, mas havia tensão. Os homens olhavam-no de lado, como quem diz: "Apanhaste-te à sombra da mãe." As mulheres eram cautelosas. André não se importava, sabia que com trabalho e humor podia conquistar o espaço. Contudo, Inês tornou-se gatilho do seu humor e do seu estado de espírito. Um sorriso se tornava o dia mais leve, um olhar severo, uma tempestade interna. Num dia quente, Inês tirou o blazer, ficando apenas com uma blusa fina, simples, mas que delineava sua figura com elegância. André viu-lhe o perfil iluminado pela luz que entrava pela janela e sentiu os pensamentos fugirem para lugares proibidos. Reprimiu o desejo com um murmurinho interno: "És um parvo. É a amiga da mãe e a tua chefe. Mas reprimires não é o mesmo que ignorar. Uma noite, André ficou até tarde a terminar uma tabela. O escritório estava quase vazio. Inês entrou. Sentou-se ao lado dele e perguntou: "Consegues dar conta do recado?" Ele tentou disfarçar a ansiedade, mas sentia o perfume dela preencher o espaço, cada vez mais perto. Quando ela inclinou-se para ver os números, o cabelo caiu-lhe sobre o ombro, tocando inadvertidamente. O coração de André disparou como se fosse descoberto numa armadilha. Tentou brincar: "Cuidado, ou vou esquecer o meu nome." Ela sorriu, um sorriso que não era oficial, mas um convite invisível: "Lembra-te de quem manda aqui." Essa frase carregava uma dualidade que o deixou confuso e excitado. A proximidade, os gestos subtis, um toque no ombro, um ajuste no colarinho, um olhar mais prolongado, tudo parecia inocente, mas para André era um fogo lento a consumir-lhe os sentidos. Ele começou a encontrar desculpas para ficar mais tempo no escritório, buscando aquele contato casual que já não parecia tão casual assim. Inês parecia notar e, numa das vezes, comentou com um ar divertido: "Ficas aqui até tarde."
Não tens nada melhor para fazer em casa? André deu de ombros. Está tudo mais animado aqui. Ela piscou-lhe o olho, e ele percebeu que aquela faísca era recíproca. André pensava nos riscos. Chefe, amiga da mãe, a diferença de idade. A razão dizia para parar. O corpo dizia para avançar. Numa reunião, enquanto ela fazia uma apresentação, ele reparava nos seus gestos, precisos, confiantes, mas com uma elegância inesperada para o mundo austero dos negócios. Ela cruzou o olhar com ele por um momento que pareceu uma eternidade. André percebeu que não era só imaginação. Entre eles, algo estava a crescer, um choque elétrico subtil, mas inconfundível. Numa ocasião, enquanto passavam uma penha USB, as mãos tocaram-se de novo. Desta vez, Inês não retirou a mão imediatamente. Por momentos, ficaram ali, presos naquele silêncio que falava mais do que 1000 palavras. André sentiu que estavam num jogo perigoso, onde a linha entre o profissional e o pessoal se desvanecia. A cada dia, a tensão aumentava, e ele sabia que estavam a brincar com fogo. Mas será que conseguiriam resistir? Ou tudo ia arder em chamas, e no silêncio do escritório vazio, quando a noite já caía, um som familiar ecoou pelos corredores, o clique dos saltos de Inês. André olhou para trás e soube que, a partir daquele momento, nada seria igual. Naquela noite, o escritório estava quase deserto, apenas o brilho suave dos candeeiros iluminava as mesas alinhadas. André estava concentrado a preencher uns relatórios quando ouviu o som inconfundível dos saltos de Inês a aproximar-se. Virou-se para a porta e viu-a entrar com a sua postura habitual, elegante e confiante, mas com algo diferente no olhar, uma leve vulnerabilidade que nunca tinha notado. Ela usava um vestido preto justo que lhe realçava a silhueta esguia, terminando pouco acima dos joelhos, e uns sapatos de salto agulha que faziam seu andar parecer uma dança silenciosa. Um colar delicado brilhava no pescoço, e o perfume que exalava era ainda mais intenso naquela noite calma. André sentiu o coração acelerar. Sentou-se ao seu lado sem dizer uma palavra, e perguntou com a voz suave: "Estás a aguentar a pressão?" Ele sorriu, tentando disfarçar o nervosismo, mas o seu olhar traía-o. Ela desviou o cabelo do rosto, deixando uma mecha solta que pousou no ombro dele. O contato parecia inocente, mas para André foi um choque elétrico. Sabes, às vezes sinto que estás a testar-me, disse ele, meio em brincadeira, meio a sério. Ela sorriu, a boca curva num misto de desafio e cumplicidade. Talvez esteja, respondeu baixinho, mas também pode ser que esteja à espera que tu faças o primeiro movimento. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. André sentiu que estava à beira de um precipício, e que o próximo passo poderia mudar tudo. Tentou respirar fundo, mas o perfume dela, o calor da sua pele tão perto, a suavidade daquele olhar, tudo conspirava contra sua razão. De repente, as mãos deles tocaram-se de novo ao trocar documentos. Um toque breve, mas carregado de significado. Inês não retirou a mão imediatamente. Ficou ali, como se estivesse a dizer, sem palavras, que aquele momento era só deles. André tentou brincar para aliviar o ambiente. E se disser que já estou apaixonado da primeira reunião? Ela riu, um riso claro e inesperado, que iluminou o espaço sombrio do escritório. Es um bocado atrevido, sabes? Disse, mas não havia censura na voz, só um convite para continuar. Foi nesse instante que a secretária apareceu na porta, surpreendida ao ver os dois ali, tão próximos. Desculpem, não sabia que ainda estavam, murmurou, corando ligeiramente e fechando a porta atrás de si. André e Inês trocaram um olhar cúmplice, conscientes de que aquele jogo estava a ficar cada vez mais perigoso. Mas nenhum deles queria dar o passo atrás. Naquela noite, André saiu do escritório com o coração a mil, a cabeça cheia de pensamentos confusos. Cada gesto, cada olhar, cada toque tinha deixado marcas profundas. Sabia que estava a entrar numa zona proibida, mas não conseguia resistir à atração que Inês exercia sobre ele. No caminho para casa, a cidade de Gaia parecia diferente. As luzes mais brilhantes, as ruas mais silenciosas, como se tudo estivesse à espera do desfecho daquela história. E André pensava, será que ela também sente o mesmo? Ou sou eu que estou a imaginar tudo? Mal sabia ele que, naquele jogo de olhares e palavras não ditas, a verdade estava prestes a emergir, mudando para sempre as vidas de todos os envolvidos. E no fundo, uma pergunta pairava no ar, quase como uma sombra. Quem daria o próximo passo? E a que custo? A resposta, como sempre, estava guardada nas entrelinhas do desejo e do perigo. À medida que os dias passavam, o escritório em Vila Nova de Gaia transformava-se num campo minado de olhares furtivos e silêncios carregados de significado. André já não conseguia disfarçar o turbilhão de emoções que Inês despertava nele, e ela, por sua vez, parecia brincar com fogo, ora oferecendo um sorriso cúmplice,
ora impondo a sua autoridade com um olhar gélido. Numa tarde de sexta-feira, o sol filtrava-se pelas janelas do antigo edifício perto do Rio Douro, dando um brilho dourado às paredes revestidas de azulejos. Inês apareceu no escritório vestida com taier azul escuro que realçava sua figura esbelta, complementado por sapatos de salto médio que lhe conferiam elegância e firmeza. Um relógio dourado discreto adornava o pulso, e os seus cabelos castanhos, perfeitamente penteados, caíam suavemente sobre os ombros. André sentiu-se desconcertado ao vê-la entrar assim, tão imponente, sabendo que por trás daquela imagem havia uma mulher cheia de segredos e desejos escondidos. Tentou concentrar-se no trabalho, mas a sua mente desviava-se para as pequenas provocações veladas que Inês lançava, um toque quase acidental no braço, um olhar que demorava mais do que o necessário. Nesse dia, a reunião com os parceiros de Lisboa foi particularmente tensa. Inês conduzia a apresentação com a sua voz calma e controlada, mas André reparava nas pausas em que ela olhava para ele, como se desafiasse a corresponder àquele jogo silencioso. Quando tudo parecia prestes a desmoronar-se sob o peso dos números, Inês interveio com uma precisão cirúrgica, corrigindo e guiando com uma segurança que deixava todos impressionados. Mais tarde, já no fim do dia, André ficou no escritório a organizar alguns documentos quando Inês entrou novamente, desta vez com o casaco por cima do braço, os saltos a ecoar suavemente no chão. "Ainda por aqui?" perguntou ela com um sorriso irônico. "Alguém tem de salvar o dia, não é?" respondeu ele, tentando disfarçar o nervosismo. Ela aproximou-se, num gesto que parecia casual mas não era, pousou a mão no ombro dele. André sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. "Sabes que isto é perigoso, não sabes?" murmurou Inês quase em segredo. "Perigoso é não sentir nada", replicou André, com um brilho nos olhos que não conseguiu esconder. A tensão entre os dois era palpável, como uma corda esticada ao máximo prestes a partir. André sabia que a amizade da mãe com Inês tornava tudo mais complicado, e que, se fossem descobertos, as consequências podiam ser devastadoras. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas de Gaia, André tentava decifrar as suas próprias emoções. Pensava nas longas conversas que tinham tido, nas risadas partilhadas, nos momentos em que as mãos se tinham tocado sem que nenhum dos dois resistisse. Será que estamos a brincar com fogo ou a construir algo verdadeiro? Perguntava-se. Mal sabia ele que, enquanto lutava com seus sentimentos, alguém observava de longe, guardando segredos que podiam mudar o rumo da história para sempre. E assim, num misto de desejo, medo e incerteza, a narrativa de André e Inês continuava a desenrolar-se, tecendo uma teia onde o amor e o perigo se confundiam, e onde apenas o mais corajoso ousaria dar o próximo passo. Mas, no horizonte, uma sombra espreitava, pronta para desatar o nó das mentiras e revelar segredos que ninguém estava preparado para enfrentar. O tempo parecia acelerar e desacelerar ao mesmo tempo no escritório de Vila Nova de Gaia. Cada dia trazia consigo uma mistura de rotina e tensão, como se o ar estivesse carregado de eletricidade prestes a explodir. Inês continuava a ser a mulher imponente, sempre impecável em terninhos escuros, saltos altos e um perfume sofisticado que deixava André sem fôlego. Mas havia momentos em que a sua máscara de chefe se desfazia, revelando uma vulnerabilidade que só ele parecia perceber. Numa manhã cinzenta de outono, Inês apareceu com um vestido de seda corvinho, que lhe caía suavemente pelo corpo, terminando um pouco acima dos joelhos, deixando entrever as pernas esguias e bem torneadas. Os sapatos de salto alto, de um tom preto aveludado, completavam o visual, conferindo-lhe uma aura de poder e sedução contida. Um colar dourado, discreto mas elegante, brilhava ao ritmo dos seus passos. André mal conseguia desviar o olhar, tentando manter a compostura enquanto ela passava pela sala. O seu olhar penetrante encontrou o dele por um instante prolongado demais para ser apenas casual. Ele sentiu o coração acelerar e um calor inesperado espalhar-se pelo peito. No almoço, sentaram-se juntos numa pequena esplanada perto do Rio Douro. O céu estava carregado, prometendo chuva, e o cheiro da terra molhada misturava-se ao aroma do café acabado de fazer. Conversaram sobre trivialidades, mas as palavras tinham um duplo sentido, e cada gesto parecia carregado de significado. Inês brincou com um anel no dedo, enquanto André notava a forma como seus lábios se curvavam num sorriso quase malicioso. Sabes, às vezes sinto que estamos a dançar numa corda bamba, disse Inês, olhando para o rio que corria tranquilo, mas impiedoso. E que qualquer passo em falso pode ser o fim. André concordou, mas acrescentou com um sorriso, e se cairmos? Pelo menos vamos cair juntos. Ela riu-se, um som leve que fez o coração de André saltar. Mais tarde, já de volta ao escritório, a chuva começou a cair com força, batendo nas janelas e criando um ritmo hipnotizante. Inês fechou a porta do gabinete atrás de si, ficando ali, só com ele, o espaço pequeno e abafado tornando cada gesto mais intenso. Ela aproximou-se lentamente, o olhar fixo no dele, e no movimento quase imperceptível,
Tocou-lhe o braço. Estás a brincar com fogo, André, murmurou, a voz carregada de emoção contida. Ele sorriu, sentindo o pulso acelerar. Acho que já estou a arder. Nesse instante, o telefone tocou, interrompendo o momento, e Inês afastou-se com um suspiro, recuperando a sua postura de chefe. Mas André sabia que, por trás daquela fachada, havia muito mais do que palavras podiam dizer. Naquela noite, enquanto caminhava pela rua estreita e molhada, André sentiu que estava a perder o controle da situação. A relação com Inês era um jogo perigoso, onde o desejo e o medo se misturavam numa dança incessante. E sabia que, em breve, alguém poderia puxar o tapete e fazer tudo desabar. Por entre as sombras da cidade, uma figura observava, silenciosa e atenta, aguardando o momento certo para agir. O futuro prometia ser tão intenso quanto incerto. E assim, entre olhares furtivos e segredos sussurrados, a história de André e Inês continuava a desenrolar-se, prestes a revelar o seu capítulo mais dramático. Aquela noite em Vila Nova de Gaia tinha um ar de mistério que se espalhava pelas ruas estreitas e iluminadas pelas luzes amareladas dos candeeiros antigos. O restaurante onde jantar de fim de trimestre decorria era um espaço elegante, com paredes de pedra exposta e velas que lançavam sombras dançantes sobre as mesas de madeira polida. Inês entrou pela porta com a confiança habitual, vestindo um vestido vermelho escarlate que lhe moldava o corpo com sensualidade contida. O decote discreto e as costas ligeiramente abertas deixavam entrever a pele suave, enquanto os saltos altos davam-lhe uma postura imponente e sedutora. Um par de brincos dourados balançava suavemente com cada passo, completando o conjunto. André, por sua vez, estava vestido com fato escuro sob medida, a gravata ligeiramente desalinhada, sinal do nervosismo que sentia. Sentaram-se frente a frente, rodeados pelos murmúrios dos colegas e o tilintar dos copos de vinho do Porto. Medida que a noite avançava e o vinho corria, as defesas começaram a baixar. Inês sorriu-lhe com uma leveza que raramente mostrava no escritório, e André sentiu que o mundo à sua volta desaparecia. Trocaram piadas discretas, olhares que duravam segundos a mais, e toques inocentes que pareciam carregar uma eletricidade invisível. No momento de distração geral, André lançou uma brincadeira. Com uma liderança assim, acho que vamos dominar o mercado e ainda arranjar tempo para uma festa de casamento. Uma gargalhada escapou-lhe, mas o que realmente o surpreendeu foi o olhar que Inês lhe lançou, cheio de significado. Cuidado com o que dizes, jovem, respondeu ela, com um sorriso que misturava ironia e desafio. Os favoritos têm vida curta por aqui. A frase deixou André com um friozinho na barriga, mas também um desejo crescente. Quando as despedidas começaram, Inês aproximou-se dele sob a luz tênue do corredor. Precisas de boleia? Perguntou, a voz baixa e suave. Ele aceitou sem hesitar, sentindo o calor da sua mão a tocar a dele enquanto caminhavam para o carro. Durante a viagem, o silêncio entre os dois falava mais do que as palavras. O aroma do perfume dela misturava-se com o cheiro de couro do interior do veículo, criando uma atmosfera íntima e carregada. Inês arrancou o carro e conduziu pela marginal, as luzes da cidade refletindo-se no vidro, enquanto seus olhares se encontravam no espelho retrovisor. Estás cansado? Perguntou Inês, com um tom que escondia muito mais do que perguntava. André sorriu, sentindo-se dominado por aquela mulher que, apesar da distância, o fazia sentir-se vulnerável e vivo ao mesmo tempo. Mais do que devia admitir. Quando chegaram a um parque perto do rio, ela parou o carro e desligou o motor. Vamos dar um passeio, sugeriu, e André não conseguiu recusar. Caminharam lado a lado pela alameda silenciosa, o som da água correr misturava-se com a batida dos seus corações acelerados. Foi ali, sob as folhas úmidas e o céu estrelado, que André tomou coragem. Inês, sabes o que está a acontecer entre nós, não sabes? Ela parou, virou-se para ele, os olhos brilhando com uma mistura de medo e desejo. E tu, estás disposto a arriscar tudo? Antes que pudesse responder, um ruído distante fez-os olhar em direção à estrada. No escuro, uma silhueta misteriosa observava-os, escondida nas sombras, como um fantasma pronto a revelar segredos que podiam destruir tudo. O jogo entre André e Inês tinha acabado de se tornar ainda mais perigoso. A próxima jogada estava nas mãos do destino, ou da sombra que espreitava silenciosa. E assim terminava mais um capítulo daquela história onde paixão, risco e traição dançavam num equilíbrio frágil, deixando no ar a promessa de um confronto inevitável.